Revista BH News. Oferecimento Minds, o inglês de verdade. Sintomas de vermelhidão, coceira, descamação e formação de pequenas bolhas com um líquido transparente pode ser um sinal de dermatite de contato. E nós vamos conversar agora com o Bruno Vargas, que é dermatologista. Bem-vindo, Bruno, de volta ao Revista, que já é nosso convidado de sempre. Tudo bem? Tudo bem, e você? Primeiro vamos explicar o que é a dermatite de contato. Como assim o próprio nome diz, Patrícia, dermatite de contato é uma alteração na pele de vermelhidão, de coceira, que desenvolve a partir de contato de uma substância com a pele. Então, quais os tipos, por exemplo? Então, geralmente as dermatites, elas ocorrem, às vezes, num primeiro contato, a gente chama de dermatite de contato irritativa ou por irritante primário, que geralmente os ácidos fortes, as bases fortes, elas irritam. Num primeiro contato, você já passa, você logo depois de algum tempo, você já sente que a pele altera, assim, coloração. Fica já dá vermelha, coça. Vermelha, coça, etc. Existe um outro tipo de dermatite de contato que você precisa de contatos prévios. Por exemplo, a dermatite de mãos, né, que ocorre muito em dona de casa. Ela é uma dermatite de contato nas mãos, geralmente por produtos químicos. Com algum produto. Exatamente, detergente, sabão, que ao longo de um tempo, ele vai sensibilizando a pele e a partir de um dado momento você começa a ter algumas alterações que são chamadas de dermatite, que são essas que a gente acabou de citar, que é o aspecto avermelhado, a coceira. Se você continua usando o produto, isso vai cronificando. Então, no primeiro momento, é uma dermatite aguda, né? E se você continua com o contato, pode ocorrer bolhas e eventualmente, com o passar do tempo, existem crostas, ela pode ficar um pouco ressecada também. Então, são aqueles pacientes que têm um quadro, ele fala assim, eu tenho a mão ressecada há muitos anos. Aí você vai olhar, não é que é ressecada há muitos anos, você tem dermatite. Exatamente. E aí, pois é, mas como que você consegue saber? Por exemplo, vou dar um exemplo assim, básico. Você está lá em casa, está lavando louça, aí você usa detergente. Naquela primeira vez que você usou, depende, claro que cada caso é um caso, depende do grau, né? Sim. Mas aí sua mão já fica estranha, racha, fica, enfim. Existem alguns produtos que, como eu falei, eles são muito agressivos. Então, por exemplo, num primeiro contato você já tem o sintoma. Geralmente a dermatite de mãos, que ela é muito, muito comum, principalmente em mulheres que em casa lavam louça diariamente, você requer vários contatos prévios. Por quê? São geralmente produtos que não são tão agressivos, que você vai sensibilizando a pele. Então, seu organismo vai entendendo que aquela substância, ela é irritante. Exatamente. E aí, com o tempo, você começa a lentamente desenvolver um quadro de dermatite de contato. E aí, depois que você tem para sempre. Você não fica curado, fala, sarei, nunca mais vou ter. Depende, porque olha só, a dermatite tem dois tipos. Tem a dermatite de contato irritativa e dermatite de contato alérgica. Quando a gente fala de dermatite de contato alérgica, essa realmente é uma alergia. Você sensibiliza o organismo a produzir alguns anticorpos, fica como se fosse uma memória. Que toda vez que você entrar em contato com aquela mesma substância ou com alguma substância similar, você começa a desenvolver todos aqueles sintomas novamente. A dermatite de contato irritativa, ela geralmente, você não precisa de sensibilizar, é num primeiro contato. É claro, você entrar em contato com aquela substância de novo, não porque você foi sensibilizado, mas porque a substância ela é agressiva e ela vai irritar mais uma vez. E a gente está falando de produtos de limpeza, por exemplo, mas vamos abrir o leque. Sim. Por exemplo, criança, fralda, algum produto... Sim, muito criança comum. Tem aquela alergia do lencinho umedecido, tem criança que não pode. Isso é dermatite de contato também? Sim, a dermatite de fraldas é um tipo específico de dermatite de contato. Ela é uma dermatite irritativa, né? Geralmente, assim, a região da fralda é uma região úmida, região que tem calor, porque a fralda fica tampando. Fechadinha, exatamente. E por si só, aquela pele ali embaixo, ela fica uma pele macerada, que a gente fala, uma pele mais fácil, ela fica mais permeável. E aí, assim, criança tem a urina, tem as fezes, que é ácido, né? E ele, em contato com essa pele, com a barreira prejudicada, desenvolve um quadro de dermatite. E aí, seria uma dermatite de contato por fraldas. E né? aí, às vezes, confunde com uma assadura?
Você acha que o bebê está assado no primeiro momento ou é diferente? Então, tem uma coisa que que a gente tem que avaliar se tem alguma infecção secundária. Porque o que acontece sempre? Assim, criança usa fralda, em períodos muito quentes ela transpira muito, então a pele fica sensível, aí a urina fica em contato com a pele e desencadeia um quadro de uma dermatite e secundariamente pode ter uma infecção principalmente por fungo, pela cândida, né? E aí a gente chama, esse nome, assadura, é um nome popular, né? E, geralmente as assaduras são dermatites de contato, ou pela urina e fezes, ou pelo próprio material da fralda. A fralda por si só, ela é feita de um material, que também pode dar uma dermatite de contato também. Como o lencinho umedecido. Também, né? E o que mais que pode causar dermatite? Porque, por exemplo, falando do caso do bebê ainda, e o bebê que tem dermatite de contato com o que faz? Então, a gente geralmente orienta as mães, existem alguns cuidados que ela pode ter no seu dia a dia para evitar. Por exemplo, troca de fralda tem que ser periódica, né? Criança não deixar muito tempo, isso é uma coisa, um erro. Mesmo hoje em dia que existe aquelas fraldas modernas que falam, não sei quantas horas. Às vezes a gente recomenda quando a mãe tem a oportunidade de ficar com a criança em casa, mas deixar a criança sem a fralda um tempo. Principalmente se ela já tiver com um quadro de uma dermatite instalada, né? Existem hoje em dia alguns produtos que você pode aplicar na área de fralda, na pele, que faz uma película, faz uma proteção mesmo. Né? Geralmente são à base de óxido de zinco, tem várias fórmulas que você aplica nessa região e ela mesmo que faz uma proteção física contra a urina, as fezes, etc. Então, existem esses cuidados, geralmente assim, o pediatra orienta bem a mãe quando já percebe que a criança já tem... Então, as causas da dermatite podem ser várias? A causa da dermatite é alguma substância que entrou em contato com a pele e desenvolveu um quadro de uma dermatite. Pois é, aí a gente falou de produto de limpeza, de fralda, o que mais que pode? Exatamente. Tem uma outra dermatite muito comum, que é a dermatite de esmalte. De esmalte, eu acho que eu já tive é muito comum, né? O esmalte, ele não deixa de ser um cosmético, um produto químico, né? Que você aplica semanalmente. Então, tem a base, tem o esmalte, o removedor, são todas substâncias químicas que ela vai sensibilizando. Então, a história, geralmente, ela é assim. O paciente fala assim, eu sempre usei esmalte e agora eu comecei a ter uma coceira no olho. Exatamente, eu já tive essa coceira no olho, só que parei, nunca mais tive. Ou em volta da unha. Geralmente é uma dermatite de contato pelo cosmético, pelo esmalte, que ela precisou de vários contatos. Então, tipo assim, foi gradual. Então, gradualmente a pele foi sensibilizando. E chegou uma hora que para. Exatamente. Né, e aí, o ideal nessa hora é você suspender o esmalte por um tempo. Existem alguns esmaltes hipoalergênicos que não necessariamente eles não vão dar alergia. Porque também nos antialérgicos possuem diversas substâncias que podem dar eventualmente, exatamente. Então, assim, geralmente essa dermatite de esmalte, ela ocorre nas pálpebras, geralmente superiores. Pois por quê? Porque a gente coça. Leva a mão no olho muito. Porque eu acho que, eu não sei se todo mundo leva sem a gente perceber. A mão você leva. Exatamente. Então o olho começa a ficar vermelho. Parece até que tem uma sombra, Isso. né? E aí o paciente chega no consultório com uma irritação na pálpebra e não sabe exatamente o que é. Então, o esmalte. A coisa é super comum. E que mais que tem de comum? Então a gente falou de detergente, né, produto de limpeza, fralda, esmalte. Existe também uma dermatite que é muito comum em quem frequenta ambiente de praia e piscina, que é aquela queimadura do sol com frutas cítricas. Já percebeu? Aquilo ali também é uma dermatite de contato. Eu achei que ele ficasse uma mancha. Geralmente existem algumas substâncias que contêm, que algumas frutas possuem. Realmente tem uma família das rutáceas, que são produtoras de frutas cítricas, como laranja, limão, tangerina, que em contato com a pele e em contato com o sol junto, eles desenvolvem um quadro de uma dermatite irritativa. É como se fosse uma queimadura mesmo. Né? Que parece que fica até manchado. Geralmente mancha então isso é muito comum no Brasil, porque é um país tropical. Quem não está na praia, no clube, está uma caipirinha. Uma coisa importante falar que nesse caso a dermatite ela precisa de um contato da pele com a substância e da radiação ultravioleta. Então chama de dermatite fotoalérgica ou fototóxica. Né? Então o sol precisa de agir na pele junto com o produto que vai dar uma reação química
que vão gerar subprodutos que vão irritar a pele. Essa dermatite, por exemplo, depois de tratada, ela só volta se deixar cair, né? Novamente, né? Não, geralmente não deixa uma assim, sequela igual de uma queimadura mesmo, às vezes fica, né? Uma marquinha. Fica uma marquinha, uma mancha que gradualmente, geralmente ela vai sendo eliminada da pele. Mas é muito comum o quadro de dermatite de contato. Agora, uma das queixas mais assim, comum do consultório. Agora, os pacientes, as pessoas que têm dermatite de contato, de qualquer desses tipos que você explicou pra gente, consegue ter controlar essa... É uma doença, né? A gente fala que o tratamento de dermatite de contato, o principal é você tirar o contato. Né? Você tem que identificar, e às vezes você demora um tempo tentar identificar qual é a substância. Existem hoje em dia alguns testes que ajudam. Né? Existe um teste alérgico, vocês devem ter ouvido falar sobre ele, que coloca também 30 substâncias nas costas. Elas ficam geralmente 96 horas ali. Quando você retira, você faz uma leitura e ele sugere. Então, geralmente, o que a gente faz? Esse teste ele é padronizado. Essas substâncias já são substâncias que mais dão dermatite de contato. Então, geralmente ela é aplicada. E você identificando qual dessas substâncias você tem uma certa predisposição, você já tira elas. Você retira elas. É claro que é uma sugestão, ela não fecha o diagnóstico, porque, na verdade, o teste ele só mostra a dermatite de contato alérgica. Aquela que você tem que ter sensibilizado previamente para o paciente reagir contra aquela substância que você pôs no teste. A dermatite de contato que não é alérgica, que é a irritativa, ela não é detectada pelo teste. Então, o teste ele é mais uma arma, né? E o paciente às vezes chega e não sabe realmente a que ele tem essa dermatite. E é muito comum, você disse, né? As pessoas terem dermatite. É muito comum. E existe tratamento. Você geralmente passa corticóide tópico, hidratação. Você hidrata a pele para você refazer essa barreira que foi perdida, né? E o paciente recupera, geralmente. Mas você tem que evitar assim, o próximo contato. E tem alguma maneira de evitar ter dermatite? Isso não existe. Não dá. Por exemplo, a gente orienta assim, dona de casa que tem a dermatite de mãos. Usa luva. A luva também, de látex, de borracha, ela pode dar dermatite. Então, existem luvas com materiais tipo vinil. Aí a dona de casa que pede pro marido, né? Contrata uma ajudante, não faz nada, tô brincando. A gente evita. Por exemplo, é muito comum dermatite de contato por cimento em obra. Muito comum. Então, tem que ter uma orientação de uso de luvas, de proteção. E tem que cuidar, porque se não cuidar da dermatite, ela vai ficando crônica. Então, ela passa daquela fase aguda, que é a fase inicial, que é da vermelhidão e da coceira. Ela pode, nessa fase aguda, ter bolhas também, que é um sintoma. E ela cronifica, ela vai ficando aquela lesão mais ressecada, descamativa, aquela mão áspera. Você pode ver que tem muita gente que trabalha com produto químico, em mãos, por exemplo, que já tem aquela mão seca. Nunca mais ela vai ficar macia, assim, né? Não é que nunca mais, mas ele deixou passar tanto tempo ali em contato contínuo, é como se a pele criasse uma proteção mesmo. Ela fica espessada, né? Porque é uma proteção contra aquele agente que você está entrando em contato diariamente. Então, existem graus de dermatite aguda, subaguda e crônica. E se você não tira o contato, ela cronifica. E quando a pessoa passa muito nervosa, às vezes que estoura a mão, sabe? Aí são outras não é dermatite, de contato, não. Mas dermatite é amplo, né? Existe dermatite atópica, existe outros tipos de dermatite. Existe a desidrose palmar, que são umas vesículas que aparecem na mão e nos pés, que tem outras causas, mas a dermatite de contato especificamente é uma lesão na pele por algum agente que entrou em contato com a pele. E se você está vendo que você está com sua pele, né? Você está entrando em contato direto com alguma coisa, vai procurar um médico, porque tem tratamento pelo menos, né? Existe o erro, as pessoas cometem muitos erros. Por exemplo, criança, a mãe começa a passar pomada. Pomadinha que tem lá em casa. De corticoide, alguma pomadinha que tem algum antifúngico. Que resolve na hora. Às vezes irrita mais, que a própria pomada existe substâncias que também podem dar dermatite. Então, é sempre bom procurar um especialista. Não dá para brincar. Não dá para brincar, né? E tentar fazer o tratamento correto da melhor forma possível. Ô Bruno, muito obrigada. Você está convidado a voltar então para falar de mais outras dermatites. Vamos combinar assim? Claro. Né? Se tiver outro assunto interessante, também a gente fala dele, mas já que a dermatite é tão ampla, é bacana quem tem em casa saber, se informar direitinho. Muito bem, obrigado. Muito obrigada. Obrigado e você. Espero de novo aqui no Revista, combinado? Tudo bem. Obrigada. Prazer. E a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já, um minutinho só. Não sai daí.
Revista PH News. Oferecimento Minds, o inglês de verdade.